Olá, professor Nelson. Olá, professor Bruno. Vou passar aqui uma aula rapidinha para compartilhar com vocês o que eu fiz aí para liquefação de hidrogênio e características do gás hidrogênio e líquido hidrogênio. Vamos lá. Então, falando sobre característica físico-química do hidrogênio, a gente tem o gráfico de fases, das três fases sólido, líquido e gasoso, do hidrogênio. O ponto crítico, né, entre o líquido e o gás hidrogênio, você tem uma temperatura, uma pressão de 1,3 bar e temperatura de menos 400 Celsius, desculpa. Menos 240 Celsius, a gente tem o ponto crítico do gás líquido. Qualquer temperatura acima disso, a gente tem um gás que se comporta como líquido, um líquido que se comporta como gás. E a gente não pode diferenciar perfeitamente um entre o outro. Em relação ao ponto triplo, onde você tem sólido, líquido e gás dividindo a mesma pressão e temperatura, a pressão é 0,02 bar e a temperatura menos 249 Celsius. O fator de compressibilidade é baixo, o hidrogênio se comporta parecido com o gás ideal. Quanto maior a temperatura, menos ele parece um gás ideal. Eu vou falar mais sobre o fator de compressibilidade quando a gente for ver a mistura de hidrogênio com metano em tubulação. É muito interessante o comportamento do hidrogênio nesse caso. A densidade em condições normais de temperatura e pressão do hidrogênio é 0,08 kg por metro cúbico, que é um pouco mais de 10 vezes menor do que a densidade do ar, nas mesmas condições. Densidade do líquido, 70 kg por metro cúbico, que é também por volta de 12, 13 vezes menor do que a densidade da água, bem baixo. O fator de conversão entre gás e líquido, você tem, assumindo o ponto de ebulição, que é menos 253 graus Celsius, você tem que o volume do líquido ocupa 785 vezes menos do que o volume do gás, a mesma temperatura e pressão, só que no estado gasoso. A densidade do hidrogênio sólido é de 86 kg por metro cúbico, que é parecido com a densidade do líquido. A gente não tem hidrogênio armazenado em sólido, não se vê com muita frequência, porque a temperatura é muito baixa e você precisa passar o calor latente de solidificação a uma temperatura muito baixa, o que aumentaria muito o consumo de energia e encareceria o processo. Como a densidade não aumenta tanto, hoje a gente tem o hidrogênio sendo armazenado como líquido. A capacidade térmica é 14 kJ por quilograma Kelvin. Comparando com a água, você tem a água é 4,2, então é muito alto. A condutividade térmica também é alta, a viscosidade é muito baixa. O calor de evaporação é de 446 e tem que é baixo em comparação com a água, mas para outros gases é alto. O calor de evaporação da água é 2.200 kJ por quilograma. Então, é relativamente alto aí o do hidrogênio. Agora, o calor de conversão de hidrogênio orto para hidrogênio para na temperatura de ebulição do hidrogênio é 703
kJ por quilograma. Eu vou falar disso sobre isso um pouquinho mais para frente. Comparando o hidrogênio líquido, gasoso e a baixa pressão, e gasoso a alta pressão, 700 bar, e a baixa pressão, você tem que a densidade energética do hidrogênio é muito alta por massa, né? Você tem 443 kJ por quilograma. É bem maior do que, por exemplo, a densidade energética de combustíveis líquidos, como gasolina, petróleo, querosene, o gás natural liquefeito, a amônia e baterias. Mas, claro, por exemplo, com hidrogênio gasoso, é necessário o tanque, né? O tanque é 40 vezes mais pesado, ou até 80 vezes mais pesado que o próprio peso do gás do hidrogênio. O que faz, por exemplo, um carro a hidrogênio ser mais pesado do que um carro a bateria, porque o peso da bateria, o peso do tanque é muito alto, chega a ser mais pesado do que a própria bateria de um carro elétrico. Já um tanque de hidrogênio líquido, ele não é tão pesado, mas ele é pesado, mas não é tão pesado. Porque ele não está pressurizado, mas ele precisa ser mantido a uma temperatura menor. O tanque criogênico é um pouco mais leve do que um tanque, bem mais leve do que um tanque pressurizado. E o que faz, por exemplo, o hidrogênio líquido ser interessante para aviação, para você botar num avião. Já em relação à densidade volumétrica, você tem que a densidade volumétrica do hidrogênio é bem menor do que a densidade volumétrica da gasolina, do diesel, 2, 3 vezes menor do que a densidade volumétrica do gás natural. Você tem aqui o gás natural, desculpa, o gás natural liquefeito, 2 a 3 vezes menor. Ou seja, você precisa de um volume muito grande. Se você for transportar aqui o gás natural, esse aqui é o GNV, por exemplo, gás natural pressurizado GNV, ele tem um volume menor. Então, um tanque de hidrogênio comprimido a 700 bar, ele vai ser maior, vai ocupar mais espaço de uma mala, por exemplo, do que um tanque de GNV. Agora falando sobre a diferença de orto e para, hidrogênio orto e para. O hidrogênio orto, ele tem um spin de 1 e ele tem um estado de energia maior do que o hidrogênio com a conformação de spin para, onde o spin total é zero e armazena menos energia, né, e contém menos energia. Essa aula não é uma aula de física quântica, mas eu vou compartilhar um pouco sobre, tentar explicar o porquê que esse spin impacta no nível de energia da molécula de hidrogênio. Aqui você tem uma molécula de hidrogênio, um átomo de hidrogênio, outro átomo conectado por uma ligação covalente. Esse spin, ele cria um campo eletromagnético. Se você tem dois campos eletromagnéticos na mesma direção, você cria dois polos iguais, por exemplo, polo positivo com polo positivo, você vai repulsar o outro, né? Você vai ter uma força de repulsão e a ligação covalente puxando, você cria um estado mais excitado de energia, um nível de energético maior. Já que se você tiver o spin de lados opostos, você tem um campo eletromagnético com outro campo eletromagnético no sentido oposto, e aí você tem como se fosse um polo positivo e negativo, se atrai e ele fica com um nível de excitação menor e fica mais estável. Então, o hidrogênio para ele é mais estável, tem menos energia, o hidrogênio orto é mais energético. Quando você está a 0 graus Kelvin de temperatura, você tem 100% de hidrogênio para, estão mais paradinhos, né? Quando você liquefaz o hidrogênio a
20 Kelvin, a concentração de orto aumenta significativamente. Depois de 200 Kelvin, isso é uma forma geral, você tem 20% de hidrogênio para. Comparando, aqui eu tenho que escrever alguma coisa aqui. Comparando a concentração, você tem 25% de para com esse singlet, essa conformação. No orto, você tem 3 conformações diferentes de hidrogênio orto. No caso, quando você chega a 300 kelvin, por exemplo, temperatura ambiente, você vai ter 25% de para, 25% dessa conformação de orto, 25% dessa conformação de orto e 25% dessa conformação de orto, onde essas conformações chegam em equilíbrio e é a conformação que você tem acima aí de 300 graus Celsius. Entra em equilíbrio nessa divisão. A conversão orto-para gera 525 kJ por quilograma de calor. Isso, se você transformar para você transformar todos os hidrogênios para em orto, você precisa, em média, disso. O calor, a quantidade de calor vai variando, o calor latente dessa reação. Quando a temperatura está muito baixa, o calor é maior, o calor de conversão é 720 e vai baixando para zero, né? Eventualmente você não tem mais nada para converter. Mas em média, se você for converter todo para o orto, a média é 525 kJ por quilograma, que é 10% maior do que o calor latente de vaporização do hidrogênio. Ou seja, para você fazer essa conversão, você precisa de mais energia do que você precisa para liquefazer o hidrogênio. Então, é uma quantidade significativa de energia que você precisa para fazer essa conversão. Então, hoje, se você tem um processo de transporte ou armazenamento de hidrogênio líquido, você tem que garantir que 99,8% pelo menos do hidrogênio é para ele ficar mais estável, para demorar mais tempo para liquefazer. Você consegue ter, por exemplo, a 100 graus Celsius o hidrogênio todo orto ou o hidrogênio todo para, mas depois de 200 você só vai ter aquela conformação de 25% para, 75% orto. E eu vou falar um pouquinho mais como é que você faz essa conversão mais para frente. Os processos de refrigeração, você tem diferentes processos de refrigeração. Os mais utilizados e mais antigos é o Linde, processo Linde e o processo Glauce. O processo Linde também se chama processo Joule-Thomson, que consiste em você ter um gás de refrigeração, você comprime o gás de refrigeração, aumenta a temperatura, refrigera. Para refrigerar o nitrogênio, você usa água a temperatura ambiente. Para refrigerar o hidrogênio, você usa nitrogênio líquido a menos 153 graus Celsius. Depois desse gás frio, ele refrigera ainda mais com o trocador de calor e depois passa por uma turbina para baixar a pressão. Quando ele expande com a turbina, o processo é o Glaude Method. Quando você expande com uma válvula, é o Linde Method. O Linde é mais barato, mas você refrigera menos. O Glaude é mais caro, que é uma turbina, você produz trabalho, você tira mais energia do gás e você gera eletricidade. Mas é um preço um pouquinho mais caro. Esse gás, então, sofrendo expansão e refrigerando ainda mais, você tem a produção, a liquefação de parte desse gás, 5%, 10%, e o resto do gás ele volta para o processo, para o Linde Process ou para o Glauce Process. Passa pelo aquecedor, ele vai esquentar, ele vai esfriar o gás que está entrando e ele vai ser comprimido de novo. Se você for fazer esse processo do Linde com hidrogênio na temperatura ambiente,
ele não funciona. Por quê? Porque a constante de Joule-Thomson ela é maior que zero no hidrogênio, na temperatura ambiente. Sendo maior que zero, você vai passar o hidrogênio comprimido pela válvula, vai expandir o hidrogênio, ele vai aumentar a temperatura, ele não baixa a temperatura. Já o nitrogênio, a variável aqui de Joule-Thomson é menor que zero, você consegue refrigerar com nitrogênio. Então, normalmente, processos de liquefação de hidrogênio, eles têm um processo de pre-cooling, de pré-refrigeração, que tem que ser feito com nitrogênio, para você baixar a temperatura para menos 153 graus Celsius, onde você pode, então, usar o próprio hidrogênio para fazer a liquefação. Então, nesse caso, o processo de liquefação de hidrogênio, esse cooler daqui, essa refrigeração do gás de hidrogênio depois de comprimido, ele tem que ser feito com nitrogênio, por exemplo. É um exemplo. Mas ele tem que estar abaixo de menos 70 graus Celsius para você conseguir fazer esse processo com hidrogênio por causa dessa variável aí de Joule-Thomson do hidrogênio. Então, o processo em si inicia nesse ponto 1, que é basicamente quando você injeta mais hidrogênio no sistema. Você passa pelo compressor, o compressor ele vai aumentar. Esse daqui é um diagrama de temperatura e entropia. Ele vai aumentar a entropia do processo. Normalmente ele aumenta a entropia do processo aumentando a temperatura. Então você normalmente tem vários compressores com trocador de calor em paralelo para você aumentar a pressão, aumentar a pressão sem aumentar muito a temperatura. Chegando nesse ponto 2 aqui depois, quando você tem o gás quente e comprimido, você vai baixar significativamente a temperatura com esse trocador de calor, que é o trocador de calor que pega o gás frio que você acabou de liquefazer, você pega esse gás frio que sai do processo de refrigeração e usa esse gás frio para esfriar o outro gás que está comprimido. Esse gás comprimido passa pela válvula, passando pela válvula ele vai passar por esse gráfico de duas fases, a temperatura vai baixar, parte dessa redução de temperatura e entropia, vai aumentar a entropia e você vai produzir líquido, você vai liquefazer parte do gás. A parte que não fez do gás, ele vai estar nesse estado daqui, que é a mesma temperatura do gás líquido, mas uma entropia maior. Esse gás, então, passa pelo trocador de calor, ele esquenta, esfriando o outro gás, e você tem injeção de mais hidrogênio, então ele passa do 5 para o 1, injeta mais hidrogênio e volta o processo desde o início com a compressão. Esse daqui é o processo de liquefação de hidrogênio mais convencional que a gente tem aplicado. De uma forma geral, a energia consumida ela acontece com a pré-compressão. Você pode comprimir até 100 bar o hidrogênio antes de começar a iniciar o sistema. Você pode usar ele a 10 bar. Você tem muita energia necessária para pre-cooling, que é pré-refrigeração, que é produzir o nitrogênio líquido, como eu tinha mencionado. Você tem a parte de refrigeração criogênica, que é com o próprio hidrogênio, e essa parte daqui é a parte da liquefação, é o calor latente. Então, de uma forma geral, essa é a quantidade de energia que você consome num processo aí de Claude para refrigeração de gases. Uma estratégia interessante que não é analisada em detalhe, no caso foi um conceito que eu tive criando essa aula, que você pode fazer. Você pode produzir o hidrogênio líquido, transportar para a demanda,
de hidrogênio. Caso essa demanda de hidrogênio não tenha demanda de refrigeração, o que você pode fazer? Você pode, ao vaporizar o hidrogênio líquido, você pode liquefazer o ar. E assim você pode. Não é muito complexo, você precisa de um trocador de calor, o hidrogênio líquido vai evaporar e o ar ele liquefaz. Como a temperatura de liquefação de ar é bem menor, é bem maior do que a temperatura de evaporação do hidrogênio, não seria um sistema caro para fazer. Então, quando você evapora o hidrogênio para utilizar ele e liquefaz o ar, você pode então trazer o ar líquido de volta com o mesmo volume que você usou para transportar o hidrogênio líquido. Você consegue produzir ar líquido com o mesmo volume, sobra um pouquinho de frio ainda, talvez 10%, 20% que vai ser perdido. O peso desse container, nesse navio, vai ser 10 vezes maior, mais de 10 vezes maior do que o peso de vinda, né? Claro que o tanque em si é muito mais caro, muito mais pesado, mas você tem esse peso maior e você então consegue trazer esse frio de volta, quase 90% do frio que você armazena no hidrogênio líquido, você consegue trazer de volta como ar líquido para dar continuidade ao sistema de liquefação. Então você traz ele de volta para você não jogar fora todo esse frio, né? É claro que esse sistema ele só vai fazer sentido, não vai fazer sentido se estiver muito longe a demanda de hidrogênio, porque é pesado esse ar líquido para você trazer de volta. Talvez você perca muito dinheiro por ter que transportar esse peso todo de ar líquido, né? Então, se for muito longe, a viabilidade disso vai reduzir. Se for próximo, talvez 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, talvez faça sentido trazer o ar líquido de volta. Os processos, outros processos, né, de liquefação, você tem sistema magnético de refrigeração, onde você adiciona um campo eletromagnético, você vai diminuir a pressão, o volume, você vai baixar a temperatura desse hidrogênio e você vai desligar esse campo eletromagnético e vai esquentar. E assim você faz um processo similar com o LIND, esquentando, esfriando, para produzir hidrogênio líquido. Ele é mais caro, mas a eficiência desse processo chega a 50%, que é a eficiência teórica de Carnot. Então a eficiência é muito alta, mas o custo de investimento é alto. Outro aspecto muito importante, como eu já tinha falado, é transformar o hidrogênio orto em hidrogênio para, que você consegue transformar isso em processo de hidrólise catalítica. Então você tem, não, desculpa, não é hidrólise, não. É um processo catalítico, você tem um catalisador que acelera esse processo. O hidrogênio orto ele entra no catalisador, é absorvido e difuso ele é absorvido pelo catalisador. Você tem a reação na superfície, o hidrogênio orto passa para. Esse é um processo endotérmico. Não, desculpa. Quando passa para orto para, é exotérmico. Ele libera calor. E aí o hidrogênio ele se solta do catalisador, ele difusa para a borda do catalisador e depois difusa para o líquido. Esse é o processo aí de catálise. Orto-para de hidrogênio. Comparando diferentes metodologias, métodos e indústrias existentes, o consumo de energia para fazer essa liquefação de hidrogênio, o processo LIND, por exemplo, chega a 30% da energia dentro do hidrogênio. Por exemplo, 13 kWh por quilograma,
processo uma indústria dessa, vai consumir por volta de 30% da energia no próprio hidrogênio. Se você for pegar o hidrogênio e usar uma fuel cell, a eficiência é 70%, mas a energia dentro do hidrogênio, para você fazer 30% da energia dentro do hidrogênio, muita energia. Teoricamente, o calor necessário é 3,7 kW por quilograma, o que é equivalente a 9,3% da energia no próprio hidrogênio. Então é muita energia que você precisa para fazer. Existem processos conceituais que baixa bem esse consumo de energia, chega próximo do consumo teórico. Então, claro que vai baixar, vai aumentar a eficiência, que vai ficar cada vez mais viável aí fazer essa conversão. Eu vou tirar esses slides. Esse slide também é muito interessante, que mostra o custo. Aqui não é só o custo de liquefação, mas é em várias referências diferentes, vários projetos diferentes fizeram estimativa do custo da produção de hidrogênio, hidrogênio azul, hidrogênio verde, a liquefação, o transporte, que está em amarelo, e a distribuição. De uma forma geral, o valor varia de 0,5 para 3 dólares por quilowatt-hora para a liquefação do hidrogênio. Outro aspecto interessante é que quanto maior a escala do processo, mais hidrogênio você produz, maior o compressor, maior a turbina, mais barato fica para fazer. Turbina no caso do processo cloud, né? Normalmente o processo cloud é o mais utilizado, particularmente para projetos grandes, porque a turbina fica mais barata para gerar eletricidade quando você faz a expansão dos gases. Então, o preço, quanto maior, menor o preço. O preço varia de 3 dólares por quilograma de hidrogênio líquido para fazer a liquefação. Outro aspecto interessante dessa liquefação que eu publiquei no artigo, deixa eu botar o artigo aqui, senão eu vou esquecer. Depois eu procuro o artigo, desculpa. É usar a água do fundo do mar para reduzir o consumo energético da liquefação do hidrogênio. Uma temperatura ambiente aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a temperatura da água, da superfície da água, varia entre 28 a 32 graus Celsius. Se você pegar a temperatura a uma profundidade de, por exemplo, 1.000 metros de profundidade, a temperatura da água do mar é 3 graus. Então você tem a sua temperatura ambiente para você fazer a refrigeração baixa 30 graus. Isso tem um benefício enorme, porque você tem que, normalmente, tem que baixar 300 graus Kelvin, 280 graus Kelvin. Em vez de você que baixar 280 graus Kelvin, você vai ter que baixar 250 graus Kelvin. 30 graus a menos. 30 graus a menos você consegue aumentar a eficiência de liquefação do hidrogênio em 10 a 15%, o que é significativo. Então, isso é um benefício enorme, é uma proposta que eu escrevi nesse artigo, que eu vou compartilhar com vocês. A outra vantagem é que você não precisa ter um porto que necessita ser dragado, né? Porque é caro fazer a dragagem. Essa costa do Rio Grande do Norte, por exemplo, a profundidade chega a 10, 15 metros. Você não consegue entrar com navios com grande calado, volume que você precisa para carregar esse hidrogênio líquido. Então você consegue fazer uma plataforma de liquefação de hidrogênio no pé aqui da plataforma continental para ficar mais perto. Pode usar energia eólica no caminho, pode trazer energia da rede. Numa subestação vai precisar de uma linha de transmissão de 20 km, você fica mais perto aqui do fundo do mar e baixa o consumo de energia para liquefação de hidrogênio. É isso aí. Essa é a parte de liquefação de hidrogênio. Eu vou fazer uma outra aula aí
mandar para vocês sobre os outros assuntos. Falou, obrigado.